você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Para você que nos acompanha, fica aquele abraço, né? Fica aqui a nossa gratidão. Para você que está chegando, viu alguma boa história, curtiu, né? Deixe aí o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Hoje eu vou contar para vocês uma história muito interessante, né? Ela chama O Neurologista e o Mentiroso, né? Então começa assim, neurologia, né? Para quem não sabe, é a especialidade médica que se dedica ao estudo, diagnóstico e tratamento de doenças do sistema nervoso, que inclui o cérebro, a medula espinhal, os nervos e os músculos. Um neurologista é um médico especialista nessa área, responsável por identificar e tratar condições como dor de cabeça, distúrbios do sono, doenças degenerativas, né, como o Alzheimer e o Parkinson, né, acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, epilepsia, entre outras, né? Bom, feita essa explicação, quando Solange apareceu no meu consultório, carregada pela irmã Lúcia, se achava muito confusa e a todo momento ameaçava cair, estando visivelmente desequilibrada, assim como se tivesse abusado do álcool. Solange não bebe, come pouco e trabalha demais, doutor. Quero que ela faça exames de sangue e urina. Vamos fazer também uma tomografia computadorizada e uma ressonância magnética. Enquanto examinava Solange, conversava com Lúcia a respeito da escola que as duas irmãs tocavam. Lidar com pessoas é complicado, doutor. Gera muito estresse. Agora então, que estamos organizando uma viagem para os meninos e todos eles estão loucos para viajar, porém nem todos têm condições financeiras para bancá-la. Alguns pais só faltam pedir de joelhos para que a gente deixe o filho deles viajar. Dizem que depois eles pagam, que darão um jeito, quem sabe até roubem um banco, mas a gente tem que ser realista, apesar de sermos flexíveis. Consegui de um pai que ele fornecesse o lanche para o lanchonete da escola por um tempo em troca da viagem. De um outro que fizesse manutenção dos aparelhos de ar-condicionado e de um outro mais troquei o passeio do filho por uma pintura nova da escola. Pena que nem todos os pais têm com o que trocar, né? Eu entendo. Meu filho também é aluno da sua escola. E ele só fala da viagem que vai fazer com os colegas. O médico olhou para a Lúcia de um jeito meio sem jeito. Meu menino me diz que você e sua irmã também dirigem uma casa de caridade. Lúcia ficou meio sem graça, né, com o que ouviram do médico. Nossos pais eram espíritas porque nossos avós também eram. Eu acho que nossos avós eram espíritas porque os pais deles também eram, entende? Tem sido muito comentado, né, nas mídias o resultado do censo de 2022 que constatou a diminuição do número de adeptos do espiritismo. Imagino que deve estar sendo difícil para você lidar com isso, quando o número de adeptos de todas as outras religiões, assim como católicos e evangélicos, cresceu, tendo triplicado o número de adeptos das religiões de matriz africana, segundo o censo. Doutor, o espiritismo pode até acabar, né? O que não pode acabar é a crença na existência do espírito, que nos leva a concluir que a morte não é o fim do caminho, e que Deus é Pai infinitamente justo, misericordioso, amoroso e bom. E tanto é assim que age cuidando de nós através de suas sábias leis, assim como a lei moral de causa e efeito, ou seja, o plantio é livre, né? Quer dizer, o amor de Deus nos garante o livre-arbítrio, porém a colheita é obrigatória. Somos responsáveis pelas nossas ações e pagaremos até o último centavo pelas dívidas que fizemos com a vida. Lei que visa garantir nosso crescimento moral e a superação do mal, né? E você, Lúcia, encontrou com algum espírito desencarnado por aí? Não, nunca vi ou falei com algum, a não ser através dos médiuns. E você confia que os médiuns estão dizendo a verdade e não apenas se passando pelo morto que dizem falar através deles para poder impressioná-la? Bom,
Eu aprendi com a vida que a única verdade absoluta é a verdade do amor. Todas as outras verdades correm o risco de serem derrubadas pela evolução. Hoje não temos um aparelho, assim como o celular, que nos faça interagir de um jeito que nos dê certeza absoluta que estamos tricotando com os espíritos desencarnados. Mas não vou me surpreender se o celular que nos ligará com o além-túmulo acabe aparecendo numa propaganda numa hora dessas e a comunicação dos vivos com os mortos passe a ser algo tão comum quanto a comunicação entre os vivos. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Lúcia. Até então, o jeito é esperar e confiar, né? Contudo, o fato é que, para mim, diante dos avanços das ciências, né, não há nada que esteja escondido e que não seja revelado, né? Essa frase está no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 12, versículos 2 e 3, né? Tudo é questão de tempo, doutor, né? Ou seja, para a Lúcia, qualquer dia desse, né, se existe espírito, se existe mundo espiritual, se há vida depois da morte, isso tudo um dia, se realmente os médiuns recebem os espíritos, né, e permitem que os espíritos se comuniquem através deles, isso tudo um dia vai ficar claro, né? A evolução, a ciência vai acabar revelando tudo, né? Está escrito lá, né? Não há nada que esteja escondido e não seja revelado, né? É bíblico. Bom, além do mais, doutor, eu aprendi também com o trabalho na casa assistencial que Deus escreve certo por linhas tortas. Depois de passar a mão pelo rosto, Lúcia prosseguiu. Já vi espíritos se manifestarem através dos médios que fizeram o desenho do labirinto com detalhes, em que o sujeito está preso, dando a ele um mapa colorido que levava à saída. E o sujeito está perdido até hoje. E vi também outro sujeito preso no mesmo labirinto dar ouvidos para o primeiro sujeito que está perdido e sair do labirinto, sendo que o perdido vive dizendo que perdeu a fé, que o médium é um mentiroso, e o segundo que não acredita em espíritos, mas que acredita no primeiro sujeito de quem recebeu a informação da saída do labirinto. Então é uma história engraçada, né? O cara está com um problema, ele está perdido dentro do labirinto, né? Não acha saída, vai na casa espírita, o médium recebe um espírito lá que fala que a saída do labirinto é por ali. Aí o cara não leva fé. E fica lá perdido, continua perdido. Até que alguém das relações dele, que também está preso na mesma situação, chega para ele, estou preso na mesma situação. Aí ele, o que ele faz? Né? O que está perdido passa a solução que o espírito deu para ele, sai do labirinto, o outro que está perdido também. Aí o outro, por acreditar no amigo dele, pega a solução e sai, enquanto que o amigo fica lá preso no labirinto, perdido, né? Então, a questão da fé é muito interessante. A fé depende, né? Depende. Cada um tem uma fé em alguma coisa, né? Não é à toa que nós temos 1000 religiões no mundo e não é à toa que a gente tem um monte de ateu também, né? Os ateus estão, inclusive, segundo o censo, está crescendo o número de pessoas que não têm religião, né? As pessoas vão se desiludindo, né? Por tamanhas as contradições que existem nas religiões. O cara fala uma coisa, fala para a gente fazer uma coisa, e aí você vê o cara fazendo exatamente o contrário. Isso causa uma desilusão na gente, né? Principalmente no meio espírita, né? A gente às vezes ouve uma recomendação numa casa espírita, de um espírito considerado superior, que fala através de um médium bacana, chega numa outra, também a gente consulta com um médium bacana, com um espírito também que dizem que é muito bom, tem informações desencontradas, né? Isso aí faz com que a gente realmente perca a fé, né, naquela religião, não é mesmo? Bom, aí a Lúcia continua, né? Balançando a cabeça de um lado para o outro, Lúcia concluiu. Deus, ou a inteligência que está por trás da vida, como queira, ou o acaso, né, segundo a música Epitáfio da banda Titãs, né? Na música do Epitáfio, o Titãs canta assim, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, né? Legal. Então, voltando ao texto, né? Deus, ou a inteligência que está por trás da vida,
Como queira, o acaso, segundo a música Epitáfio da música de Titãs, não liga muito para o jeito de como o socorro chega até o socorrido. Quer dizer, Deus não está nem aí, ele usa de todos os meios para nos socorrer, né? Mas nunca deixe de dar um jeito de prestar o socorro. Logo, o importante não é você deixar de acreditar em Deus, mas Deus não parar de acreditar em você, né? E é isso que significa a frase: será dada a cada um conforme seu merecimento, né? Eu acredito muito nisso porque é empírico em minha vida, ou seja, uma crença que adquiri baseada na experiência e na observação. E é por isso que tenho trabalhado para fazer por merecer as graças de Deus, pois a verdade é que todo mundo em algum momento da caminhada vai precisar de ajuda. Ninguém passa incólume pelos reveses da vida. Todos já experimentamos o tropeço e a queda. E não é apenas uma única vez. E toda hora estamos necessitando de uma mão para nos ajudar a levantar. Sim, entendi. Você tem fé na caridade e não nos espíritos que falam pela boca dos médios. Bom, doutor, há uma passagem bíblica em que reclamam da alegria dos seguidores de Jesus, né? E Jesus responde à reclamação dizendo que se os seus seguidores se calarem, as pedras gritarão, né? Se as pedras gritam, por que não os espíritos dos mortos? Ainda mais quando gritam as passagens do Evangelho de Jesus, principalmente as que chamam a atenção do homem para o compromisso com o outro, com aquele que sofre, que tombou, está todo ralado e precisa da ajuda para sarar as feridas e se reerguer, humilhado, cego da verdade, da caridade como base da construção de uma sociedade melhor, mais justa, com melhor distribuição das riquezas, menos egoísta, mais amorosa e acolhedora, o surdo dos apelos daqueles que choram, o mudo da palavra que edifica e sustenta a alma de esperança. Passar a mão pelo cabelo, Lúcia ajeitou. Você usa, né, doutor? Você usa o celular para realizar suas coisas, né? Apesar de eu não ter ideia de como ele funciona. E eu e todo mundo fazemos as mesmas coisas. E eu acho engraçada a ideia de uma pedra gritante, né? Apesar do rock and roll, né? O rock and roll é a pedra que rola, né? Ela rola e o movimento da pedra faz um barulho, né? Que é o rock, né? E o barulho já vem aí há muito tempo, né? Porém, e daí? Se o importante é que usamos essas coisas para obter o que desejamos. Que diferença faz para quem usa o celular se o usuário não acredita que as ondas eletromagnéticas emitidas pelas torres de transmissão das operadoras de telefonia celular são captadas pelo aparelho e convertidas em sinais digitais, e esses sinais são convertidos pelo aparelho em imagens e em sons, né? O médico sorriu e perguntou inocentemente: bom, entendi, né? Então, no caso, o médium é um celular, né? Lúcia pareceu não ouvir o médico, foi em frente. O que importa de onde vem a solução para o seu problema, doutor? Desde que o problema seja resolvido, né? A cabeça de Lúcia pendeu para frente. É claro que consultei os espíritos antes de vir atrás do senhor, mas eles me disseram que deve ser dado a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, o caso da minha irmã pertence ao mundo dominado por César, o mundo material. Por isso estou aqui. Contudo, já testemunhei casos que médico nenhum deu jeito, né? Mas que acharam solução com tratamento espiritual, né? Pronto. Já temos tudo o que é preciso. Assim que tiver os resultados dos exames nas mãos e fazer a análise deles, farei com que saiba as conclusões que cheguei. O médico ajudou Solange a sair da cama, enquanto Lúcia termina seu discurso, né? A ciência, doutor, não nega o espiritismo, muito pelo contrário, né? Atualmente, já se trabalha com a hipótese do multiverso. Os fenômenos quânticos assombram os cientistas por causarem situações nada intuitivas. E a teoria das cordas, por exemplo, postula a existência de pelo menos 6 dimensões a mais do que nós conhecemos, né? As dimensões que nós conhecemos são a altura, a largura, o comprimento e o tempo e espaço, né? Então, além dessas, a teoria das cordas supõe que existem mais 6. Aí o médico vira para ela e fala assim: vejo que está um pouco melhor, Solange.
Acredito que a injeção que mandei aplicar de vitamina está surtindo efeito e que você melhorará ainda mais. Lúcia agradeceu e se foi com a irmã cambaleante a Tiracoro. Não duvido, doutor, a Lúcia conclui, que não demorará muito que a medicina do corpo de carne e osso invadirá o reino do espírito, pois a maior parte dos desarranjos do corpo material são consequências dos desarranjos do espírito. O médico acompanhou pensativo as duas, até que elas desapareceram atrás do vão aberto da porta. Bom, a partir daqui a gente vê uma nova parte da história, Eu nunca fui muito amigo dos assuntos religiosos. Sempre corri dos fanáticos. Não abro a porta quando os crentes tocam lá em casa nos domingos de manhã, doidos para salvar a minha alma. Faço cara de quem comeu e não gostou quando sou obrigado pela minha mulher a ir à missa. Acho os espíritas um bando de gente maluca e desconfio de todo padre que canta, pois eu acho que, na verdade, o cara não é um padre, mas um cantor frustrado de batina que está usando o nome de Deus para faturar ou pelo menos ficar famoso. Você pode me chamar de Beto, que nem todo mundo, sabe? Eu adquiri essa alergia religiosa quando eu era menino. Minha mãe me pegou falando sozinho, e quando me perguntou com quem eu estava falando, respondi a ela que era com o pai dela, o meu avô. Só que ele havia morrido, e todo mundo sabe que gente morta não fala. Apesar de ter gente que ouve os mortos, gente maluca, segundo a minha mãe. Gente que foi trancada e jogada a chave fora da cela, esquecida pela família e pelo mundo num sanatório. Depois de puxar minhas orelhas, minha mãe me disse que se eu voltasse a falar uma mentira daquela, ela iria arrancá-las. Pelo bem das minhas orelhas, dei as costas para os mortos, que não me procuraram mais desde então. Bom, depois de passar pela adolescência, quando queria abrir os olhos de todo mundo e ter perdido bons amigos e oportunidades de melhorar minha vida por falta de cuidado com o que eu dizia para os outros, já que usava da verdade que eu acreditava ser detetor para magoar as pessoas, pois acreditava que chocando-as eu estava fazendo a coisa certa, e era incrível jogar a verdade na cara dos outros e depois me admirar com o jeito indignado como elas me olhavam, o que me fazia sentir poderoso. Finalmente descobri que a mentira é uma necessidade nas situações que desejamos conservar a boa convivência. Não a mentira destrutiva, é claro, mas aquela que preserva a esperança, que não deixa a flor morrer, mesmo que a esperança seja quase nenhuma e que a morte da flor seja certa. Lembro-me muito bem o dia em que deixei de ser adolescente e me tornei um adulto, pois os adolescentes não ligam para nada, já que seja lá o que fizerem, tem os pais para segurar a barra. Mas os adultos ligam, pois ser adulto é estar por conta própria, é ter de assumir as consequências dos próprios atos, e quando me vi numa entrevista para arrumar o meu primeiro emprego diante de um sujeito mal encarado, que não parava de fazer perguntas cabulosas, obrigado a ficar de boca calada e ouvidos bem abertos, ao contrário do que era meu costume, e o cara se voltou para mim no final da entrevista e me disse que meu currículo era ridículo, que as provas que me aplicaram mostravam que eu não sabia nada e que, além de tudo isso, eu era feio e que, se fosse eu, sairia dali e começaria a estudar, me antenar nas coisas do mundo, que realmente davam dinheiro, terminando por me dar um tubo contendo uma pomada para espinhas. A ficha caiu, Hoje, sou um adulto de bom senso e não quero desiludir ninguém, já que a vida não é mole e não há coisa pior do que aquele sujeito que aponta o dedo para sua cara e diz que você é feio. E tem que engolir a seco e ainda agradecer o cara pelo tempo que ele gastou com você. Quando saí daquela primeira entrevista de emprego, pensei comigo, qual é desse cara? Mesmo que eu seja feio, ele não tem o direito de jogar isso na minha cara. Quer dizer, o menino adorava jogar a verdade na cara dos outros, até que jogaram a verdade na cara dele, aí ele não gostou. Quer dizer, a verdade tem que ser dita, tem que ser
descoberta, né? Como diz aquela frase de Jesus, a verdade nos libertará da ignorância, né? Porém, as verdades cruéis, elas servem mais para maltratar, humilhar, né? Matar a flor, né? Do que gerar crescimento na gente, né? É preciso a gente ter muito cuidado. Não que esteja certo falar mentiras, mas a gente tem que ter muito cuidado ao falar uma verdade, para não avacalhar a vida de alguém e a gente acabar perdendo uma boa amizade. E uma boa amizade, às vezes, a gente leva uma vida para poder fazer, né? E leva uma frase mal compreendida para perder ela, né? Bom, um zilhão de entrevistas depois, eu aprendi a agradecer a Deus só do entrevistador me receber, mesmo que ele risse das marcas do meu rosto, deixadas pelas espinhas. Pois em muitas delas, em algum momento em que a ansiedade da espera pela oportunidade de ser entrevistado, quando eu poderia dizer o entrevistador das minhas inúmeras qualidades, estava prestes a me matar, pediam para que eu voltasse outro dia, e a ansiedade virava frustração, e a frustração, que era rara na adolescência, passou a virar um lugar comum, e acabei chegando à conclusão que a vida de verdade, aquela vida de correr atrás, a vida adulta, a vida de arrumar dinheiro para pagar as contas que não paravam de chegar e se contentar em ser feliz com os raros e pequenos momentos de sucesso, era essencialmente frustrante, muito mais cheio de derrotas que vitórias, e que no final, os nossos sonhos de mudar o mundo, transformá-lo num circo, acabavam trancados dentro de uma gaveta, esquecidos, pois não havia espaço em nossa mente a não ser para as preocupações, e que a ilusão existia para facilitar a digestão da vida, pois com casca e tudo era difícil de ela descer sem maltratar, né? Estava ali agora assistindo um programa do Marcos Mion, né? O Caldeirão do sábado, né? Caldeirão do Mion, e ele terminou com um pensamento, a reflexão, onde ele fala, né, do Raul Seixas, né? Raul Seixas faz uma música e que o refrão da música é tente outra vez, né? Porque o Raul, ele sofreu muito até conseguir um lugar ao sol, né? Passou muito aperto, mas ele não desistiu. Ele lutou até conseguir o lugarzinho dele, né? E isso acontece com todos os grandes artistas, né? Todos os grandes cientistas, né? Com todos os grandes empresários. Ninguém ganha, nada cai do céu. Tudo é resultado de muita luta, né? E não há aquele que escapa da angústia, do sofrimento, da frustração, né? Bom, especialista em esticar o dinheiro para que ele chegasse até o fim do mês, lá estava eu fazendo contas e mais contas, usando do mais moderno em termos de tecnologia para arrumar um jeito do dinheiro sobrar. Literalmente colocando a inteligência artificial para pensar, já que meu filho estava precisando de dinheiro para bancar o passeio com a namorada. Caso contrário, a namorada dele ia passear com outro cara mais abonado da turma da escola, quando o meu avô apareceu para mim. Quer dizer, o avô do cara, do Beto, apareceu para ele quando era criança. E agora apareceu de novo quando ele é adulto, né? O avô, o espírito do avô, né? O avô tinha morrido, né? Era para ter sido um susto, né? Mas eu coloquei na cabeça que a aparição era um efeito colateral da minha preocupação, pois, segundo a mãe do meu filho, o coração da namorada dele estava balançando entre o meu menino e um colega do meu menino, né? E se meu menino não aparecesse no passeio, o concorrente dele poderia acabar conquistando o coração dela, o que seria uma tragédia emocional, com consequências mais catastróficas do que o ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã, né? Na minha cara de espanto, minha esposa me perguntou o que estava acontecendo. Eu disse a ela que eu estava vendo meu falecido avô. Pensei que ela ia deixar para lá, achar que eu estava brincando. Mas não é que ela me obrigou a ir num neurologista? E você sabe como é? Quando uma mulher encasqueta com a coisa, se você, marido, não fizer a vontade dela,
ela vai ficar infernizando sua vida para todo sempre. Estou aqui com os resultados dos seus exames, Beto. Ah, doutor, eu vou sobreviver? O doutor Morte, eu apelidei ele com esse nome, sorriu um sorriso pequeno e sem graça. Seu problema é o mesmo de todo mundo. Né? Você está estressado. E o que a visão do meu falecido avô tem a ver com isso? Ó, o negócio é o seguinte, embora a natureza da consciência ainda seja um assunto que está em discussão, eu e a maioria dos estudiosos sobre ele acreditamos que a consciência é um produto da atividade cerebral. Sendo assim, quando o cérebro morre, morre a consciência. Ah, bom, o senhor está me dizendo que vovô então é o produto da minha imaginação, criado com o propósito de servir de anti-estresse. É o que eu estou dizendo, Beto. O senhor não acredita em religião, Deus, paraíso, doutor? Ah, isso tudo é invenção da nossa mente, né? Meios que nossos antepassados desenvolveram para nos convencer que vale a pena continuar atravessando o deserto a despeito de não sabermos se vamos chegar no final do caminho e o sol castigante, né? Então, para o doutor, religiões, Deus, céu e inferno, era tudo invenção da nossa mente, né? Para nos ajudar a continuar a caminhar. Olha, tem gente, Beto, que gosta mais da versão do pote de ouro no final do arco-íris, né? Então, em vez de pararmos e morrermos, vamos atrás do pote, já que quando tivermos o ouro, seremos felizes. Ah, doutor, o senhor acha que se pararmos, vamos morrer? A utilidade é que dá sentido à vida. Isso é um fato neurológico, pois quanto mais exigido, mais se desenvolve o cérebro. A dopamina desempenha um papel crucial na prática de alguma atividade, influenciando a motivação, foco e desempenho. Ela está ligada ao sistema de recompensa do cérebro. E a liberação de dopamina pode gerar sensações de prazer e satisfação a realizar tarefas, né? Especialmente aquelas que trazem resultados positivos ou reconhecimento. Portanto, não paramos porque sentimos prazer em caminhar. Não paramos porque sentimos prazer em caminhar, né? Porque realmente acreditamos que há um pote de ouro no fim do arco-íris. Entretanto, precisamos de algo para servir de foco, a fim de não desanimar e caminhar, né? Então, o médico está explicando um ponto de vista neurológico, que quando tem um hormônio, né, chamado a dopamina, né, diz que é um neurotransmissor, né, que toda vez que a gente faz uma atividade legal, faz alguma coisa legal, a gente sente prazer. Então, o cérebro, ele quer se manter vivo, né? Então, para a gente viver, a gente tem que mexer, a gente tem que trabalhar, a gente tem que correr atrás, né? Se a gente parar, a gente morre de fome, morre de sede, né? Ou morre enferrujado, né? Então o cérebro fica inventando coisas para poder a gente continuar caminhando, pensando na solução dos problemas, né? E o médico está falando, provavelmente o avô do Beto é uma criação do cérebro para motivar o Beto a achar uma solução para o caso do menino dele, né? O meu neto, não desista, continue correndo atrás do dinheiro para pagar a viagem do seu menino, né? Não desiste, vamos mexer, né? Voltando ao texto, né? Portanto, não paramos, porque sentimos prazer em caminhar, e não porque realmente acreditamos que há um pote de ouro no fim do arco-íris, né? Então, nós não paramos porque a gente tem prazer em caminhar, né? E não por causa das coisas do cérebro que nos motivam, né? As coisas ilusórias, né? Ele fala do pote no fim do arco-íris. A gente sabe que a maioria das vezes não tem pote nenhum no fim do arco-íris. São poucos aqueles que acham o pote de ouro no fim do arco-íris, né? Que alcançam o sucesso. A gente fracassa muito mais do que tem sucesso. No entanto, a gente não pode parar de caminhar, né? Porque o objetivo final da coisa é a caminhada em si.
Viver é caminhar, a gente vive enquanto caminha. Se parar, a gente morre, né? Bom, segundo a Bíblia, né, o médico apela até para a Bíblia, né? Moisés levou 40 anos para atravessar o deserto do Sinai, levando o povo de Israel que fugia do cativeiro egípcio na cola, né? E morreu pouco antes de chegar à Terra Prometida. Mas, se não fosse pela promessa divina, né, tanto Moisés quanto os cativos teriam ficado no Egito, né? Mesmo sabendo que essa história não conta com nenhum registro histórico confiável, que nem os arqueólogos acharam sinais positivos que a história do Êxodo realmente aconteceu, e talvez não houvesse israelitas no Egito, o fato é que o povo israelense tem atravessado o deserto do tempo motivado por essas histórias. E são muitos os povos que desapareceram pelo caminho, que pararam e morreram. Então o vovô quer que eu não pare. Ele quer que corra atrás de soluções para os seus problemas, não apenas entregue os pontos. Nessa busca, colocará seu cérebro para funcionar. E isso vai disparar dopamina, e seu cérebro de repente ficará inundado de prazer. Na verdade, pouco importa para o seu avô se você vai achar uma solução ou não, que vai chegar em algum lugar ou não. O que ele quer é que você ponha as pernas para caminhar, pois se não mexer, não chegará a lugar nenhum. E vida é movimento. Não fosse o movimento da vida, não haveria evolução, e o homem ainda moraria em cavernas ou já teríamos sido extintos, substituídos por uma espécie que movimentasse mais do que a nossa. É preciso dançar, seja do jeito que for, assim como as frenéticas, né, cantavam no final dos anos 70, né, na novela Dancing Days, né. Aí o Beto vira e fala assim, poxa, é chato saber que depois da morte não há nada, né, doutor? No meu ponto de vista, Beto, é uma ótima motivação para se viver melhor, com menos estresse e mais qualidade de vida. Sorri um sorriso meio bobo. Acho que o senhor tem razão, doutor. O problema é que ando sem dinheiro e meu menino está querendo viajar, né, pela escola, e a viagem dele não vai sair barata. O médico também sorriu. Eu tenho uma solução para o seu problema, Beto. E que solução é essa, doutor? Me prove que o seu avô anda falando com você, que eu patrocinarei a viagem do seu menino. O senhor está falando sério, doutor? Claro que eu estou. O médico levou a mão ao queixo pontudo, né? Não quero que pense que sou o dono da verdade, Beto. Por isso estou lhe dando a chance de mudar a minha opinião. Mas se não conseguir, terá me dado a chance de mudar a sua. Os olhos arregalados do médico focaram no paciente. E, na minha opinião, Beto, se o seu filho viajar, está tudo bem. Mas se ele não viajar, está tudo bem do mesmo jeito, pois ele poderá viajar no outro dia, quando for possível uma nova oportunidade aparecer, e sendo assim, deve se preocupar na medida certa, já que se passar da conta, começará a ver seu avô, seu santo de preferência, quem sabe um anjo, ou um demônio, ou até o seu neurologista. Depois de um longo minuto de silêncio, o doutor mexeu comigo. Como é, Beto? Seu avô não tem nada para me dizer? Pelo contrário, doutor. Ele está me dizendo para avisar o senhor que se o senhor tiver alguma coisa importante para fazer, que seja agora, pois a morte está abraçadinha com o senhor. O médico riu um riso solto, como se tivesse ouvido uma boa piada. Se é assim, Beto, então eu devo dar um jeito de cumprir com a minha promessa com você, no caso do seu avô estar certo, né? E como pretende fazer isso, doutor? Se o meu avô estiver certo, é claro. Bom, fim da minha consulta, agradeci o médico e fui cuidar da minha vida. E quando cheguei em casa, no final do dia, minha mulher estava com a cara mais triste do mundo. E depois de perguntar a ela o que havia acontecido, ela me respondeu que o meu neurologista havia batido as botas, vítima de um infarto. No dia seguinte, fui até a escola do meu menino conversar com Solange sobre a viagem que a turma dele iria fazer. Não adianta chorar, Beto. Você sabe muito bem que o dinheiro é que faz as coisas funcionarem. Bom, eu confesso que não tenho dinheiro para pagar a viagem, mas você tem feito boas trocas com alguns pais que também andam sem dinheiro. Ela me encarou com um olhar impaciente. E o que vai me dar em troca da ida do seu filho na viagem? Abri o envelope e tirei de dentro uma folha de papel. Olha, o Lúcio, né? Solange tem encefalopatia de Wernicke. O motivo para que ela tenha adquirido o problema foram os baixos níveis de tiamina no sangue. A tiamina, ou vitamina B1, ajuda o corpo a transformar alimentos em energia. O problema é mais comum com pessoas que bebem ou casos de desnutrição grave.
O álcool interfere na absorção da tiamina no intestino, diminui o armazenamento da vitamina no fígado e pode afetar a sua utilização pelas células. Além disso, o álcool pode aumentar a excreção de tiamina e prejudicar a conversão da vitamina em sua forma ativa, o pirofosfato de tiamina. Bom, fiz uma pausa para que Lúcia pudesse absorver informação. Lúcia não bebe, tanto assim, mas ela fez uma cirurgia bariátrica, né? Ou cirurgia para redução de estômago, recentemente. E a bariátrica pode afetar a absorção da tiamina, né? A vitamina B1, devido a alterações anatômicas e funcionais no trato digestivo, além de outros fatores como vômitos e redução da ingestão de alimentos. A redução na absorção ocorre principalmente no duodeno e jejum proximal, áreas frequentemente bypassadas ou reduzidas em cirurgias como o bypass gástrico em Y de Hooks. Né? A cirurgia bariátrica, como o bypass gástrico, pode criar uma rota alternativa para os alimentos, evitando o duodeno e a parte inicial do jejum, onde a tiamina é mais bem absorvida. Pode também diminuir a produção de ácido clorídrico do estômago, que é necessário para liberar a tiamina dos alimentos e facilitar a sua absorção. A cirurgia geralmente leva a uma redução na ingestão de alimentos, o que pode diminuir a quantidade de tiamina disponível para absorção. Vômitos persistentes, comuns após a cirurgia, podem impedir a ingestão e absorção de tiamina. Em alguns casos, a cirurgia pode levar ao crescimento excessivo de bactérias no intestino delgado, o que pode competir com a absorção de tiamina. Um tanto perplexa, Lúcia olhava para mim. Lúcia, aí o Beto continuou, né? Solange, né? Solange precisa repor a vitamina B1. Ela tem que mudar a alimentação, abandonar o pão com manteiga, queijo, presunto e o refrigerante e começar a comer grãos integrais, assim como arroz integral, trigo, aveia e a cevada. O feijão, peixes, castanhas, nozes, abóbora, couve-flor, quiabo e ervilhas são ricos em vitamina B1. Levando as mãos aos cabelos, Lúcia refletia. Se não for tratada, aí o Bento continuou, se não for tratada, a encefalopatia de Wernicke pode levar à síndrome de Korsakoff, um distúrbio crônico de memória cujos sintomas incluem amnésia ou incapacidade de formar novas memórias, além de alterações comportamentais como agitação ou raiva. Beto terminou de falar e devolveu o papel que lera para o envelope e entregou o envelope para a Lúcia. Como conseguiu isso, Beto? É o seguinte, o estresse por causa da falta de dinheiro para pagar o passeio do meu menino fez com que eu começasse a ver o espírito do meu avô. E minha mulher mandou que eu fosse procurar um neurologista. O médico tentou me convencer que o espírito do vovô era o produto da minha imaginação, assim como a religião, os santos e anjos são produtos da imaginação social. Criações feitas para nos estimularem a não desistirmos de procurar por uma saída para nossos problemas, assim como a crença da chegada ao paraíso depois da morte, onde não se tem nada para fazer a não ser sermos felizes, como recompensa para uma vida dura no vale em que há choro, dor e ranger de dentes, né? Aqui na Terra. Né? Aí a menina falou, a Lúcia, né? Pelo visto, o doutor não conseguiu convencer você que seu avô é um fantasma, né? Vai, Lúcia, como eu devo ter olhado para ele do mesmo jeito que você está olhando para mim, com aquele olhar cheio de dúvida, ele me disse que se eu provasse a ele que eu estava vendo meu avô, ele bancaria a viagem do meu menino. E o que foi que você fez? Eu fiz nada. Meu avô foi quem fez. Ele pediu para que eu dissesse ao doutor que iria bater as botas naquele mesmo dia e que se apressasse em se despedir das pessoas que lhe eram importantes. O rosto de Lúcia entristeceu. Eu fui no enterro dele, Beto. Eu também fui, Lúcia. Olhei bem nos olhos de Lúcia. No dia seguinte, recebi uma chamada de vídeo da secretária do doutor. Ela me disse que tinha uma mensagem do doutor para mim, e quando estive com ela, a secretária me deu um envelope. Balancei a cabeça, assim, né? Como que negando uma ideia absurda. Perguntei a ela por que o doutor não tinha ele mesmo entregue o resultado da análise dos exames que Solange fez para você, sua irmã, ou mandado que ela entregasse, e a secretária me disse que ele havia entregue o envelope a ela e feito ela jurar que devolveria o envelope a ele no dia seguinte, mas se ele morresse antes,
o entregaria para mim, já que ele sabia que eu o entregaria para você. Lúcia abriu um enorme sorriso. Você está de brincadeira, né, Beto? Olha, faça o que o doutor recomendou. Depois me diga se eu estou de brincadeira ou não. Pouco antes da viagem da turma do meu menino, me achava pronto para dizer a ele que não ia dar, que eu não havia conseguido dinheiro para a viagem, quando ele chegou todo sorrisos, dizendo que Lúcia o havia avisado que ele estava dentro, que ia viajar. Não sei se fui eu ou meu avô quem convencemos a Lúcia, ou talvez o espírito do doutor apareceu para ela. Quem é que vai saber, né? Boa história, né? Uma história incrível, né? Longa história. Uma história para a gente refletir, né? Sobre o que é real, o que não é. A Lúcia, ela coloca, né? Se houver contradições, o que eu posso fazer? Né? Eu não posso resolver o mundo, mas eu tenho que resolver os meus problemas. Bom, espero que você tenha gostado de resolver o mundo, mas eu tenho que resolver os meus problemas. Bom, espero que você tenha gostado dessa boa história. Fiquem com Deus e até a próxima boa história.